Salve galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre candles e tempos gráficos, tá? É um conceito básico que tem que ser entendido porque para fazer qualquer tipo de operação a gente vai navegando entre os tempos gráficos de 5, 15 minutos, 30, 1 hora e cada um significa nos dar uma base sobre o que está acontecendo, tá? Então vamos primeiro entender o que são os candles relacionando aos tempos gráficos, tá? Candles, que significa velas, né? São cada tracinho desse, cada negocinho desse verde e vermelho que dá forma ao gráfico, tá? Então, cada negocinho desse é um candle, tá? Já já vou explicar a vocês o significado, ó, de cada parte do candle, mas primeiro a gente tem que entender que isso aqui são candles, eles dão forma ao gráfico, né? Com eles a gente entende a movimentação de preço. E agora relacionando eles aos tempos gráficos. Estamos aqui no tempo gráfico de 5 minutos, tá? O que significa eu estar no tempo gráfico de 5 minutos? Significa que cada barrinha dessa significa uma negociação de preço, uma variação de preço de 5 minutos. Ou seja, por exemplo, esse candle aqui, bem grande, vermelho, ó, teve uma queda. Isso aqui significa 5 minutos de negociação, o Bitcoin deu uma caída. Isso é 5 minutos. Posteriormente temos outro vermelho, 5 minutos, 5 minutos. Então, cada um desses significa 5 minutos de negociação, tá? Se for vermelho, significa que o preço está caindo, beleza? Em relação ao preço anterior. E se for verde, significa que o preço conseguiu subir, tá? Mas se vocês têm que entender esse conceito, cada vela, cada candle significa um tempo de negociação relacionado ao tempo que você está no gráfico. Por exemplo, aqui é o de 5 minutos, tá? É um gráfico bem extenso. Por quê? Porque cada barrinha dessa significa 5 minutos, então ele é gigante, tá? Por exemplo, agora eu vou pro de 15 minutos. Cada barrinha dessa significa 15 minutos de negociação. E vocês estão vendo como diminuiu? Por quê? Enquanto aqui, ó, temos os gráficos, os candles de 5 minutos, 5, 5, ó. Posso até fazer um risco aqui para vocês terem noção do tamanho, ó. Aqui. Quando eu vou pro de 15 minutos, vai diminuir, porque ali eu tenho 5 minutos um, 5 outro. Aqui não, aqui tem que ser 15. Ou seja, tem 3 vezes menos candles do que no outro. Olha como é que diminui. E se eu for pro de meia hora, vai diminuir mais ainda. Olha como é que ele vai diminuindo. Diminuindo, ó. Tá vendo? 4 horas e ele vai diminuindo, tá vendo? Aquela movimentação gigante de preço que tinha vários candles aqui fazendo tá. No gráfico de 4 horas, por exemplo, só vira 3 candles, 4, 3 candles, tá? Mas quando a gente vem, tipo, vem no 5 minutos, olha o tamanho, tá? Então, já entendemos isso, né? E o pessoal fica com dúvida em o que tempo eu uso, o que é que eu olho. Vocês têm que ter conhecimento que quanto maior o gráfico, maior é, por exemplo, o poder dele. Vamos chamar de poder, tá? Então, quanto maior o gráfico, mais forte ele é. Ou seja, olha o tamanhozinho do gráfico mensal. O mensal, o movimento que está acontecendo no mensal é mais forte que tem no semanal. E por aí vai, tá? Se eu quero saber uma tendência, a tendência que ele realmente está, primeiro eu olho no gráfico maiores. Por exemplo, eu posso estar numa tendência de alta no gráfico semanal. Aqui, ó. Uma tendência de alta no gráfico semanal. Mas no diário, essa tendência pode estar de baixa, tá? Aqui não tá, ó. Mas, por exemplo, olha os movimentos de baixa que teve. Aqui, ó. Baixa, baixa. Ou seja, às vezes a gente tá num gráfico pequeno e a gente fica preocupado. Meu Deus, tá caindo. Mas quando a gente olha num gráfico maior, ele está apenas corrigindo para continuar subindo, tá? Então, existe uma hierarquia dos gráficos. E quanto maior ele, mais forte ele é, tá? Tem uma analogia que utilizam para explicar isso, né? O Diego Vela. E o que é que ele fala? Ele fala que os gráficos são como barcos, tá? Em alto mar. Enquanto os maiores são navios gigantescos, que nem quase não sentem as ondas.
e os menores são canoas, que vai sentir a movimentação das ondas. É basicamente isso. Então, quanto maior o gráfico, mais forte ele é, tá? Não devemos nos preocupar, por exemplo, 5 minutos entrou uma tendência de baixa. Meu Deus, acabou. Não. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui no, deixa eu ver, no semanal. Com o diário, tá? Deixa eu ver. Olha só. Temos aqui uma tendência de alta clara. Ó. Ou um pivô de alta, tá? Enquanto aqui, nessa parte do gráfico, ele fez apenas um pivô de alta para continuar subindo. Se a gente vai olhar no diário, olha só. Ele realmente entra em tendência de baixa. Olha o tanto de candles que tem. E quando a gente vê isso aqui, a gente acha que vai cair. Porque quando forma um pivô de baixa, tá? Quando forma isso aqui, ó. Pronto, a gente acha que o negócio vai desabar. Mas sempre que isso acontece, a gente faz o quê? Olha num gráfico maior. Porque às vezes é apenas essa correção que ele tem que fazer para continuar subindo. Tá? Então, um candle aqui no semanal significa 7 dias de negociação, tá? Por isso que eles são bem mais superiores quanto maior o gráfico. E agora a gente vai entender um pouco do candle, que são as velas, né? Vocês já entenderam que cada barrinha dessa significa um tempo de negociação de acordo com o tempo que a gente está no gráfico. Por exemplo, eu estou no gráfico de 5 minutos, cada candle desse significa 5 minutos de negociação. Agora a gente vai entender por que existem formatos diferentes, né? Por exemplo, aqui tem um que está com uma linha para cima maior, o outro está mais sólido, o quadrado está maior e por aí vai. Então vamos lá. Fiz um desenho aqui para facilitar. Então vamos lá. Já vamos falando que essa parte aqui que sobra, que não tem o corpo do candle, é chamado de sombra. Então aqui, ó, são as sombras do candle, beleza? Isso aqui são as sombras do candle. É quando não tem o retângulo, ele não encosta lá. E ele tem um significado. Vamos lá. Existe a abertura do candle, por exemplo, a cada 5 minutos ocorre a abertura de um novo candle. E essa abertura no candle que indica quando o preço está subindo, ela vai acontecer aqui, ó. Bem na base do candle, ó. Ou seja, o preço abriu aqui, por exemplo, 40 mil. 40 mil, deixa eu escrever melhor aqui. Por exemplo, o BTC, ele abriu em 40 mil. Então, eu vou botar aqui, ó. Ele teve uma abertura em 40 mil. 40 mil dólares, né? Beleza? Tá ok aqui, ó. Nossa. 40 mil dólares. Ele abriu em 40 mil dólares, tá? Porém, ele subiu e no gráfico de 5 minutos ele acabou fechando em 41 mil dólares. Que é aqui em cima, ou no topo do retângulo. Então, ó, 41 mil dólares. Então, é basicamente isso, ó. Ele abriu os 5 minutos em 40 mil dólares. E no final desses 5 minutos, ele fechou em 41 mil dólares. Porém, ainda sobrou as sombras, né, que eu falei. E essas sombras são basicamente o preço máximo que ele atingiu. Ou seja, a gente pode dizer que ele atingiu aqui um preço máximo de 43 mil dólares. Tá? 43 mil dólares. E aqui no preço mínimo a gente pode dizer que ele atingiu um preço de 39 mil dólares. Então as sombras, elas indicam isso. E a gente tem que entender, porque para traçar LTB e LTA, que são linhas de tendência, a gente tem que entender esse comportamento dos candles, tá? Ó. É como se fosse isso. Então, o candle aqui, ó, vamos lá. Ele abriu em 40 mil. Iniciou os 5 minutos, ele abriu em 40 mil. Tá? Ao decorrer desses 5 minutos, ele veio aqui embaixo e bateu 39. Ele foi lá em cima e bateu 43 mil. Mas quando terminou os 5 minutos, ele fechou em 41 mil.
É só isso, tá? Então vamos tirar aqui, ó. E vamos ver isso no gráfico. Por exemplo, esse último candle aqui, ó. Ele abriu, ele teve uma abertura em 39.500, arredondando. Ele teve um preço mínimo de 39.490. Ele já chegou numa altura de 39.800, mas ele fechou, ó, os 5 minutos aqui embaixo. E o próximo candle está se formando, ou seja, ele teve uma abertura ali em cima e já está descendo, tá? Então esse é o verde. O vermelho, o fechamento e a abertura é o contrário, tá? Porque o candle verde, ele abre embaixo e sobe e fecha. E o candle vermelho, ele vai abrir em cima e fechar lá embaixo, porque é uma queda, tá? Então, ó. O candle aqui, ó, ele abre aqui em cima. Entre esses 5 minutos, que é o gráfico que a gente tá, ele vai pra cima, vem aqui embaixo, mas ele acaba fechando aqui, tá, galera? É um conceito bem básico, tentei explicar bem para vocês entenderem de vez. E é basicamente isso. Olha a alta que tá dando esse candle agora, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? E é sempre assim, todo gráfico muda isso. Por exemplo, a gente tá tendo uma alta gigante aqui, ó, nos gráficos menores. Mas quando a gente vai ver, sei lá, no gráfico de 1 hora, ó, só tem um. Olha o tamanhozinho da movimentação de preço. Olha nos 5 minutos o tamanho dessa movimentação que tá virando, tá? Então é isso. Para resumir, basicamente, vocês têm que se lembrar que cada candle representa o tempo gráfico que você tá. Uma negociação nesse tempo. Estamos nos 5 minutos, cada candle significa 5 minutos. Então, estamos nos 15 minutos, cada candle significa 15 minutos de negociação, tá? Quanto maior o gráfico, mais poderoso ele é, mais a hierarquia dos gráficos, né? Quanto maior, mais importante ele é, como a gente pode falar, para a gente entendê-lo, tá bom? É isso aí, galera.